Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho é árduo, como a tua perseverança, que não pode tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, frisa no 4, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei teu candelabro de lugar. Tens contudo a teu favor que odeia a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para compreender, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Vamos frisar no versículo 4. Entretanto, contra ti tenho uma coisa: o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Baixa tua cabeça e orar. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos na tua presença, nós te adoramos já na beleza da tua santidade. E sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. E se o Senhor está no nosso meio, isso nos dá confiança, porque o Senhor flui, o Senhor vai trazer liberdade para esses lugares. O Senhor conhece a mente de cada um, sabe no que cada um é cativo. E nessa hora eu te peço, Deus, liberta-nos. Nos faz, Deus, ouvir a tua palavra, que nenhuma força contrária, nenhum impedimento de durante a semana venha nos impedir. Que a tua palavra venha entrar penetrante como ela é nos nossos corações, para que nós possamos ser mudados, Jesus. Que nessa hora venha ser pregado o teu verdadeiro evangelho, Pai. Não o evangelho de homens, mas o teu evangelho. Ajuda-nos, Espírito Santo. Está nas tuas mãos como sempre esteve, sempre vai ser. Amém? Em Apocalipse 2, em Apocalipse, logo no começo, a palavra revela que o Espírito estava revelando cartas a cada uma das igrejas locais da época. E a primeira igreja que veio a revelação do que deveria ser feito foi a igreja de Éfeso. E quem era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso foi uma igreja que ela aparece primeiramente lá em Atos 19. Paulo foi fazer uma viagem missionária. A primeira parte era meio chata, meio história, tá? Mas depois vai ficar legal. Paulo foi fazer uma viagem pela Ásia, passou por Corinto, passou por outros lugares, e um dos lugares que ele passou foi em Éfeso. Em Éfeso ele encontrou 12 caras que já eram batizados, e ele foi trocar uma ideia com esses caras. Ele falou: pô, vocês conhecem Jesus? Vocês conhecem os esquemas? Ele falou: a gente conhece, a gente foi batizado no batismo nas águas. Daí Paulo perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles falaram: a gente nem sabe o que é esse tal de Espírito Santo aí. Então Paulo, cheio da presença de Deus, impôs as mãos sobre eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí começou uma verdadeira revolução em Éfeso. Começou com os 12, era Paulo e a ganguezinha dele dos 12. E o que aconteceu logo no começo da igreja de Éfeso, nos primeiros momentos da igreja de Éfeso? Vinha gente de todo lugar. Essas pessoas passavam pelos líderes de Éfeso e eles eram ministrados, eles eram curados, eles eram transformados. Tem uma passagem sobre a igreja de Éfeso que diz que as pessoas doentes, eles pegavam os lenços do apóstolo Paulo e levavam essas pessoas, eles eram curados na mesma hora. Para tu ter noção, todos começavam a temer o nome de Jesus, e até os poderes econômicos daquela cidade foram abalados. Em Éfeso, na época, Éfeso era uma cidade, para a época, muito grande, uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes. Isso para a época era muita gente. E em Éfeso era o local onde estava localizado o templo de Diana. Quem que era Diana? Era uma das maiores deusas da Ásia. E aquele templo era grandioso, era cheio de colunas, cheio de coisas grandiosas. E
as pessoas iam de várias partes do mundo para Éfeso para adorar a deusa Diana. E a economia da cidade girava em torno das coisas que eram vendidas ao redor do templo de Diana. E o que aconteceu? Paulo e os seus 12 começaram a pregar o Evangelho, as pessoas foram começando a adorar a Deus, a se voltar para Deus. E o que aconteceu? Os caras que vendiam coisas por causa de Diana estavam perdendo dinheiro. Os 12 amiguinhos de Paulo ali estavam começando a colocar em crise o poder econômico da cidade, através do nome de Jesus. Isso é muito massa. E cara, eles conseguiram isso porque eles estavam de verdade apaixonados. Imagina, cara, Paulo, ele era o apóstolo que escreveu boa parte do Novo Testamento. E esse cara foi que discipulou a igreja de Éfeso. Fala que Paulo ele ficava algum tempo nas cidades onde ele passava. Mas em Éfeso foi a cidade que ele guardou, ficou mais tempo, ele ficou 3 anos discipulando. Imagina 3 anos com o cara, talvez um dos caras mais punks da Bíblia, da história, do momento, ali te discipulando, te falando sobre a glória, te falando sobre tudo que ele já tinha experimentado. Meu, tu sai pilhado, tu sai apaixonado por Jesus. E foi o que aconteceu com Éfeso. Eles estavam totalmente apaixonados por Jesus. E a palavra de Deus mostra que eles estavam vivendo por isso. Mas a mesma igreja de Éfeso, que eu comentei agora sobre Atos 19, que eles faziam, foi a mesma igreja que em Apocalipse 2, versículo 4, o Senhor diz: vocês deixaram o primeiro amor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro amor. Só que o título que eu dei para essa mensagem não foi Volte ao Primeiro Amor, ou O Primeiro Amor, ou alguma coisa do tipo. O título que eu dei para essa mensagem foi Não Viva de Nostalgia. Quantos sabem o que é nostalgia? Para você que não sabe, vira para o irmão do teu lado e diz assim: se liga no nego. Fala aí, mano. Olha para o pessoa que está do teu lado. Diz: se liga no nego e tu vai entender o bagulho. Não. Eu já perguntei quem sabe o que é nostalgia. E para quem não sabe o que é nostalgia é aquele negócio que quanto mais velho você está, mais você sente. É aquele negócio que quando você está numa reunião de família, o teu tio chega para ti e diz: na tua época, na época que eu tinha a tua idade, meu, a gente voltava da roça. Quantos tem tio assim? Meu Jesus. A gente voltava da roça, 6 horas da tarde, a gente ficava, se jogava no rio. A gente subia pé de goiaba, a gente comia goiaba. E ele fala: meu, isso é muito legal. Nostalgia, segundo o site significados.com, www.significados.com, que é um site de significados. Olha o espírito de revelação, olha aí. Segundo o site significados.com, quer dizer nostalgia, quer dizer uma sensação de saudade originada pelas lembranças vividas no passado. Todos pegaram que é nostalgia agora? Nostalgia é uma sensação de saudade originada pelas lembranças vividas no passado. E todo mundo sente nostalgia um dia. Exemplo fui eu. Mais ou menos na semana que eu ia completar 18 anos. Eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo, quando chega nos 18 anos, bate uma bad. Bate aquela ideia: meu, vou ter que começar a ter mais responsabilidade, vou ter que começar a trabalhar, vou ter que... Meu, os meninos, vou ter que ir pro exército, vou ter que suportar tudo que tem lá dentro, vou ter que fazer minha carteira, vou fazer 500 coisas. E antes você estava acostumado só a ficar em casa, tranquilo, a maioria das pessoas, né? Ficar em casa, tranquilo, aproveitando. E agora você vai ter que ter muitas responsabilidades. E quando você pensa que você vai ter muitas responsabilidades, o que acontece? Pô, bate aquela bad, cara. O que acontece? Bate uma nostalgia. Bate aquela saudade. Foi o que aconteceu comigo. Eu ficava pensando: Jesus, não era tão bom quando eu voltava da escola, 11h30, chegava em casa, assistia TV Globinho. Quantos pegaram a TV Globinho? Meu Deus. Pô, bateu aquela saudade, tipo, meu, tirar aquele soninho depois do almoço, que eu ainda tinha, tá?
Mas naquela época eu ia ficar sem ter o soninho depois do almoço. Então bateu a tristeza. Quantos tiravam o soninho depois do almoço? Meia-noite. Pessoal, legal. Bateu aquela saudade de tarde no campinho de barro, jogar futebol. Quantos jogavam futebol no campinho de barro? Na rua. Jogavam um taco. Eu, taco, isso. E... Betis. Quantos conhecem taco como Betis? Esse paranaense, eu não usou o Paraná, porque minha mãe é paranaense. Amo minha mãe. Glória a Deus! Amo minha mãe. Glória a Deus. E, cara, bateu essa nostalgia. Eu ia ter muitas responsabilidades e bateu aquela saudade do que eu vivi no passado. Mas, porém, eu fiquei um tempo bad, depois eu vi um clareamento na cabeça. E eu pensei, cara, se o meu passado foi tão bom como foi, eu vou fazer o máximo possível para o meu futuro daqui para frente valer tanto a pena quanto valeu o meu passado. Eu não quis ficar só na saudade do passado. Eu quis fazer o meu presente e o meu futuro valer tanto a pena quanto foi o meu passado. Mas, porém, isso não foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles ficaram aprisionados nos pensamentos do passado. Eles sabiam que o passado deles era tremendo, cara. Paulo discipulava eles, eles viam milagres e maravilhas de Jesus. Eu tenho certeza que o culto deles era uma chapação do Senhor. E por um motivo X, motivo qualquer que a palavra não revela, eles se afastaram dos caminhos do Senhor e esqueceram de prosseguir para fazer o futuro deles valer a pena. Eles ficaram vivendo de nostalgia. Por isso a proposta dessa noite, diga para a pessoa que está do seu lado: não viva de nostalgia. E foi agindo, e a igreja de Éfeso agindo desse modo, vivendo de nostalgia, não querendo fazer o futuro valer a pena, mas tentando só lembrar do passado, que eles alcançaram aquelas palavras de Apocalipse 2:4 da palavra de Deus, que diz: contra vocês eu tenho uma coisa, que vocês deixaram o primeiro amor. Engraçada essa história, né? Foi uma igreja tão punk e consegui isso. Mas, com esse exemplo da igreja de Éfeso, eu tirei 4 pontos. Diga para a pessoa que está do seu lado: 4 pontos. Só 4. Para que a gente não venha a ter o mesmo fim da igreja de Éfeso. De novo, diz para a pessoa que está do seu lado: se liga no nego, que tu vai entender o esquema. Vai entender o esquema. Meu Deus, tu vai entender o esquema. Ok. Eu não sou negro, tá? Mas eu ia falar: se liga no alemão, né? Se liga no negro. Primeiro ponto que a gente aprende com a igreja de Éfeso: Deus, Ele quer que nós sejamos 100% para Ele. Eu não sei na tua Bíblia, essa versão aqui ela me quebrou um pouquinho, mas nas versões mais tradicionais a palavra de Deus diz: contra ti eu tenho uma coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor. A minha palavra diz um pouco diferente. Mas sabe o que é engraçado? É que Deus ele não chegou e falou: contra vocês eu tenho isso, que vocês estão fazendo errado. O que ele falou? Contra vocês eu tenho uma coisa. Deus, talvez nas entrelinhas, Deus quis dizer: 99% de vocês está punk, está massa. E é o que a gente aprende em Apocalipse 2. Quer ver? Vamos abrir Apocalipse 2. 2. Aqui, ó. Olha o Senhor falando: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e não pode tolerar pessoas más. E puseste à prova aquele que a si mesmos declararam apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Cara, eles trabalharam realmente, eles faziam corre para Deus. Só que Deus, Ele falou: eu quero, contra vocês eu tenho uma coisa. 99% estava certo, mas tinha uma coisa que Deus ainda queria. Deus, Ele quer a gente por completo.
Ele não quer 99% de você. Ele quer 100%. A palavra de Deus diz: ame o Senhor teu Deus de todo o coração e acima de todas as coisas. Porque não existe isso de ficar, uma parte minha vai para Deus e a outra partezinha eu vou ficar com o mundo lá fora. Não existe isso. Deus, Ele quer você totalmente, 100% para Ele. Diga para a pessoa que está do seu lado: ou é, ou não é. Vocês conhecem a história do muro? A galera da imersão já está cheia de ouvir, mas a galera vai despertar, eu vou contar a história do muro. Conta a história, não é verdade, mas é uma baita ilustração, que existiam 3 personagens: o ser humano, o diabo e Deus. Uma ilustração, tá? Isso não é totalmente certo. Uma ilustração. E existia um muro, e o ser humano estava em cima do muro. De um lado estava Deus, do outro lado estava Satanás, o Lúcifer. E a história conta que o homem estava em cima do muro, ele olhava para os dois lados, e quando olhou para o lado de Jesus, de Deus, ele viu Deus, falando um monte de coisa, pulando, puxando, chamando: vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E daí o ser humano olhou isso, depois ele olhou para o lado de Satanás. Ele viu Satanás ali, encostadinho na cadeira de praia, com uma brama na mão, achando seu rasquinho. E daí o ser humano pegou e falou: Satanás, tu tá me tirando, né? Jesus está se matando aqui para me chamar para o lado de lá, e você não faz nada. E Satanás falou para o querido ser humano: meu querido, o muro é meu. Se você está em cima do muro, você já está do meu lado. Se tu quer ir para o lado de Jesus, é 100%. O muro é meu. Então não existe essa historinha de: eu vou para a igreja no domingo, eu vou para o despertar no sábado, mas segunda a sexta eu tenho a minha vida. Eu vou hoje no despertar, amanhã eu vou no culto de domingo, mas segunda e sexta eu vou para o carnaval. Não rola isso com Deus, cara. Não rola. Ou não é, 100% totalmente para Ele. A sua vida tem que ser totalmente para Deus. A igreja de Éfeso, eles faziam os corres, mas existia uma coisa que ainda faltava, e essa coisa Deus cobra. Talvez você pense que a sua vida está: estou bem, estou caminhando com Deus, mas cara, ainda pode existir uma coisa que Deus quer de você, e essa coisa você tem que deixar o Espírito Santo pegar de você, porque quando você entrega uma coisa para Ele, essa coisa volta para você de uma maneira majestosa, grandiosa, que vem do céu. Quando você entrega uma coisa terrena, talvez às vezes insignificante para Deus, e você entrega para Ele, Ele vai lá e pega uma coisa muito grande do céu e derrama para ti. Você não perde nada, não existe isso de perder. Você perde essas porcarias que a gente tem na terra, mas comparado com o que a gente recebe do céu, isso não se compara. Aleluia. Deus, Ele quer 100% da sua vida. Segundo ponto: Deus, Ele não quer só a nossa lógica, Ele também quer o nosso sentimento. A Bíblia diz que eles eram tão punks, ali no versículo 2 a gente leu, que eles eram hábeis em descobrir falsos profetas. O que isso quer dizer, cara? Para você descobrir um falso profeta, você tem que manjar muito do quê? De Bíblia, de teologia. Então quer dizer, cara, que eles eram as pessoas que estudavam. Realmente estudavam muito, pegavam a Bíblia, talvez desossavam. E hoje em dia não é tão simples que tem a Bíblia no teu celular, que tu carrega no teu bolso, para onde você quiser. Naquela época não existia a Bíblia toda torta direita. Eram algumas Bíblias, talvez, eu não sei nem se já tinha Bíblia naquela época, mas era pouco o que tinha de material para você estudar sobre Deus. E a palavra diz que eles eram, mesmo com tão pouco que eles tinham tanta habilidade, que eles eram hábeis em descobrir quando existiam falsos profetas.
Hoje em dia, não sei se aqui, não sei se na nossa igreja, mas existem muitas pessoas que são sensacionais teologicamente. Cara, tu pergunta, tu diz, Jesus te ama. Ele fala, mas lá na filosofia, lá no Platão, no Aristóteles, e não sei o que, em Confúcio, sei lá, ele puxa tudo. Mas essas pessoas, muitas vezes, não a maioria, por favor, existem muitos teólogos que são bons e sensacionais no amor de Deus, mas existem aqueles que pegam apenas a teologia, igual a igreja de Éfeso. Eles eram hábeis, eles tinham muita habilidade com as escrituras, só que faltava o quê? O amor. Deus, Ele não quer só a tua lógica, Ele não quer só que você seja o cara que desossa na Bíblia, lê 10, 20, 30 capítulos da Bíblia por dia, come a Bíblia, lê a Bíblia em 3 meses. Ele quer que você faça isso, Ele quer que você conheça Ele através das Escrituras, sim, mas Ele quer que você faça isso, não por obrigação, faça por amor. Foi o que aconteceu em Éfeso. Mesmo eles sendo assim, tão lógicos, inteligentes, Deus também queria o amor deles. E cara, quando a gente consegue alinhar, eu acho às vezes complicado a igreja brasileira, porque se tu for ver, existem dois extremos. Existem poucas pessoas que conseguem alinhar as duas coisas. Existem aqueles que querem ser extremamente teológicos e ortodoxos e esquecem de ter aquela devoção, aquele amor, o arder do espírito do coração. E existem aqueles que querem só saber do sentimento do coração e esquecem de Bíblia, de teologia. Deus, Ele deixou um caminho perfeito para a gente, onde a gente consegue alinhar as duas coisas. Tudo que eu faço, o arder do espírito do meu coração tem que ser alinhado com o que a palavra diz. Nós temos que sim andar alinhados com as duas coisas. E foi o que faltou em Éfeso. Éfeso deixou aquele primeiro amor que eles tinham e acabaram se apoiando talvez só na teologia deles para descobrir falsos profetas. Terceiro ponto: não podemos deixar o comodismo chegar. A Bíblia não diz o motivo exato, mas eu creio que por um motivo X eles tiveram a fé deles abalada. Sabe quando você está firme com Deus e acontece, alguém tropeça do teu lado, alguma coisa acontece e tu acaba se abalando com o tropeçar de alguém e isso te abala? Eu creio que eles estavam bem com Deus, mas aconteceu alguma coisa que abalou a fé deles. E ao invés de eles tentar se reerguer, eles foram parando no amor. Eles viram um obstáculo e não tentaram passar por ele. Eles ficaram acomodados. Então, igual a gente falou esses dias do nosso GE. Às vezes aconteceu alguma coisa, essa coisa foi só um furinho. Sabe um furinho no lençol? Se tu fechar aquele furinho, talvez ele fique sem abrir mais. Mas se tu deixar o furinho lá, daqui a pouco tu estica pra cá, estica pra lá, daqui a pouco aquele furinho que é insignificante, ele fica gigante. A mesma coisa é o comodismo na nossa vida. Acontece alguma coisa que abala a gente pequenininho, mas a gente, em vez de ir lá e tentar fechar essa brecha que foi colocada, a gente tenta, deixa, aconteceu, mas logo eu consigo me erguer, mas bate o comodismo, e o comodismo é uma parada difícil. Rodrigo, comodismo acontece aqui ou só lá no Rio de Janeiro? Só o Nordeste, Canadá? Não é? Comodismo não acontece aqui em Joinville, talvez nos outros bairros, mas no Jardim Iririú e no Vila Nova, céu na terra. Mas cara, não vamos brincar não, o comodismo ele bate para todo mundo. Só que a questão é o que você faz com o comodismo. Se você deixa o buraquinho do comodismo ser tapado, ou se você deixa ele ali, daqui a pouco ele vai abrindo buracão, e você não consegue mais tapar. Hoje em dia, o WhatsApp, Facebook, Snap, tudo que tiver, cara, são verdadeiros atrapalhos para a nossa vida. Porque eles deixam a gente se acomodar. Se eu não me engano, foi John Piper que falou
que as redes sociais, elas serão o maior argumento de Jesus no dia do juízo, quando nós falarmos que nós não tínhamos tempo. Cara, é normal, a gente trabalha o dia inteiro, a gente vai para a faculdade à noite. Só que em vez da gente pegar e gastar um tempo depois de todo esse corre na presença de Deus, o que a gente vai fazer? Vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram. Daí, tô cansado do dia inteiro de trampo, cansado do dia inteiro, da noite inteira de faculdade. Eu chego em casa, vou dar uma olhadinha no WhatsApp e depois eu vou orar. Normal. Quando já pensaram isso, vou dar uma olhadinha no WhatsApp e vou orar normalmente a Deus. Daí você começa no WhatsApp. Daí, em vez de você só ver algumas mensagens, você vai naquele grupo que tem 900 mensagens e começa a ler uma por uma, normalmente. Começa no seu Facebook, olhar coisa por coisa que aconteceu. E daí depois, nós temos a audácia de dobrar os joelhos, cansados. Se o dia é daí 2 da manhã, tu vai ter que acordar no outro dia, tu ficou até as 2 da manhã no WhatsApp, cansado. E daí você não pode deixar de orar, né? E chega diante de Deus, dobra os seus joelhos, fala: Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, meu cachorro, pelo meu trabalho, minha faculdade, por tudo. Deus, eu estou cansado, me perdoa e vou dormir. Eu já fiz isso, eu tenho coragem de assumir que eu já fiz isso. Quantos já fizeram isso? Tem gente com problema no braço, né? Deus vai curar você hoje, tá? E cara, isso é normal, velho. A gente, em vez de gastar um tempo com Deus, a gente fica gastando com coisas que só tomam nosso tempo. Daí tu ora um pouquinho hoje. Cheguei cansado, orei um pouquinho hoje. Daí amanhã, em vez de tu pegar, eu não orei hoje, daí hoje eu não vou nem olhar no WhatsApp, nem no Facebook, eu vou orar. Daí se sobrar tempo, depois eu dou uma olhadinha. A gente inverte os valores. A gente primeiro olha as coisas da terra e depois se conecta com as coisas do céu. Está totalmente errado. Primeiro a gente tem que gastar um tempo na presença de Deus. E depois pegar e fazer as coisas da terra normalmente. Até porque depois de orar você vai ter maior consciência do que você vai fazer nas suas redes sociais. Eu duvido você orar, depois de orar meia hora, 10 minutos, eu não sei quanto é o seu devocional, mas depois de orar um tempo X, eu duvido que você vai ter a mesma coragem de pecar nas redes sociais. Eu duvido. Experimenta, cara. Pegar e colocar Deus no início para tu ver que o final não vai ser bem diferente. Verdade. Tem gente que, faz tudo errado, daí chega no final e diz: Deus me ajuda. Totalmente errado. Cara, experimenta. Eu fui pra rua essa semana, sabe? E daí eu troquei. Eu sempre orava de noite, sabe? Eu sempre orava de noite. Pilhado, o dia inteiro, estresse trabalho, estresse faculdade, e eu orar de noite, né? Fazer devocional. Às vezes fazia essa parada de ficar no WhatsApp e orar só depois, e orar pouco, porque tá cansado, mas não estava cansado com o WhatsApp. Mas eu fui pra rua agora e eu mudei minha rotina. Não vá pra rua para mudar sua rotina, amém? Não seja demitido. Mas eu mudei, eu comecei agora a orar de manhã. E cara, é outra coisa. Pô, tu ora de manhã, tu acorda, eu acordo, vou dar minha corridinha, depois eu vou orar. Cara, teu dia, ele voa assim, sabe? Tipo, não voa de velocidade, mas parece que tu tá em outra brisa, tu já tá na conexão com o Pai, tu começa a tomar decisões melhores, tu começa a falar coisas melhores com as pessoas. É outro momento. Por quê? Porque tu colocou Deus primeiro. Tenta colocar Deus primeiro na sua vida. Porque daí tu não vai dar brecha para o comodismo chegar na tua vida. E talvez esse problema do comodismo seja natural da nossa nação brasileira. O Brasil ele tem aquele famoso jeitinho brasileiro. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Você não tem que ter o jeitinho brasileiro da cultura brasileira. Você tem que ter a cultura do céu, que é uma cultura hardcore. É de se opor ao pecado, é de buscar, bater, não.
sangue nos olhos e para frente pro reino. Amém. Isso é a cultura do reino. Não viva na cultura brasileira que diz, daqui a pouco eu faço. Aos 45 do segundo tempo, daí eu vou fazer. Não faz isso não, cara. Coloca Deus no começo, vive a cultura do reino. Amém? Quarto bloco. Seguindo intensamente Jesus, amando a Ele, nós temos tudo para dar certo. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja hábil em teologia, era uma igreja que fazia os corre desde o início. Para tu ter noção, estudiosos dizem que Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso. E depois desses 3 anos ele foi continuar suas viagens missionárias. E ele tinha que deixar alguém para cuidar. Sabe quem que ele deixou? Timóteo. Timóteo, um dos grandes homens da Bíblia, que foi discipulado de perto por Paulo. Ele ficou lá na igreja. Eles tinham tudo para continuar bem. Estudos teológicos também dizem que logo após de Timóteo estar na igreja, outra pessoa foi levantada para estar sobre a igreja de Éfeso, que foi o apóstolo João. Caraca, João era sensacional, cara. João, ele foi o cara que teve altas revelações de Deus, e ele estava na igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso tinha tudo para bombar. E a gente leu ali, eles deixaram, eles conseguiram deixar. E Deus foi bem claro: contra vocês eu tenho apenas uma coisa, que vocês deixaram. Não foi uma coisa que tipo, o amor de vocês sumiu. Vocês deixaram. E é uma parada que acontece na nossa vida. A gente deixa o amor por Deus esfriar. Cara, assim como a igreja de Éfeso tinha tudo para dar certo, hoje nós também temos tudo para dar certo. O pessoal do Despertar tem um Rodrigo, que foi o cara que eu conheci hoje, só conversei com ele pelo WhatsApp. Cara, o bicho com uma visão para frente, super louco para fazer as paradas pro reino. O pessoal da imersão tem o Moisés e a Dai. O pessoal às vezes critica eles, mas não sabe a luta que eles passam, o corre que eles têm que passar. Nós temos essas pessoas para nos apoiar. E nós temos, nós vivemos num tempo muito bacana para aprender sobre o reino. A internet está, tulhado de coisas boas para a gente aprender. E a gente tem tudo para dar certo. Só que se a gente deixar, através do comodismo, o nosso amor se apagar, nós vamos acabar igual a igreja de Éfeso. Podemos fazer tudo para o reino, mas se faltar aquele amor do início. Quantos lembram de quando recém se converteram? Eu nasci na igreja, participei da doutrina cristã, fui batizado. Mas eu ia para a igreja porque o pai e a mãe mandavam. Normal, eu não tenho vergonha de assumir isso. Até uns 13, 14 anos eu ia porque o pai e a mãe mandavam. Não tinha aquele amor por Deus, os louvores passavam e eu só curtia quando o guitarrista fazia um solo que tu nem via a mão. Até que um dia, conversando com meu tio, ele pegou e me abençoou com o instrumento. E eu ia começar a tocar no louvor da igreja. Eu ainda era ruim, essa é a palavra certa. Eu não podia acompanhar a banda bem. Então eu só participava dos ensaios e não tocava no culto, enquanto eu estava aprendendo. Eu lembro que um dia desses, eu não tinha ido nem pro ensaio, que não tinha me chamado. Mas eu falei, quer saber, eu vou pro culto. Eu lembro que nesse dia, o pai e a mãe estavam com visita em casa e ele não pôde me levar para a igreja. Eu falei, eu vou a pé mesmo. Daí eu cheguei lá na igreja, primeiro louvor, normal, só curti. Até que, eu não sei explicar, não é uma parada assim que você vai dar glória a Deus por isso. Mas eu lembro que o Moisés estava ministrando a bateria. E eu louvo a Deus porque o Moisés é um cara que ministra a bateria. Não é um cara que simplesmente toca para se achar, porque toca bacana e aprendeu. Ele ministra algo do Espírito através da bateria. Eu lembro que eu estava no cantinho da igreja, eu estava com uma malinha super, com a minha mochilinha do colégio, só com a Bíblia dentro, super de boa. E não tinha ninguém do meu lado, só tinha pessoas pra frente. Eu comecei, sabe quando o Espírito Santo vem? E tu sente um
tiroteio no teu coração, cara, eu comecei a se encher de Espírito Santo. Eu não lembro se eu chorei porque eu sou medo não, mas, cara, eu fui totalmente cheio de Espírito Santo. E, cara, foi uma parada muito louca, porque daí eu comecei a viver o primeiro amor. Dias e dias, eu ficava até as 3 horas da manhã orando, falando glória, 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 até ser batizado com o Espírito Santo. Quantos já fizeram isso? Glória, 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 glória. Ficava, daí eu ia pra cozinha lá de casa, eu ficava tocando violão, orando, compondo, escrevendo. Daí ia pro culto de terça, ia pro ensaio de quinta, ia pro culto de sexta, ia pro culto de sábado, ia pro culto de domingo, eu ficava das 5 até as 11 horas da noite. Era muito louco. Isso foi um primeiro amor muito grande, cara, um desejo meu. Sabe? Mas faz assim, faz assim, Sabe por que eu faço É porque bate uma indignação. Porque hoje eu não estou vivendo tudo que eu vivia naquele tempo. Ah, Mateus, você não ora, você não jejua, você não louva. Faço isso. Só que falta o primeiro amor. Eu tenho amor por Jesus, eu tenho. E hoje a minha oração a Deus é a mais sincera possível. Deus me faz voltar ao primeiro amor. Amém. Eu oro, eu tenho meu momento, tá ali meus pais que não me deixam mentir. Eu tenho meu momento com Deus, eu leio, eu oro, eu jejuo, eu faço o que eu tenho que fazer. Só que falta o primeiro amor. E por isso que eu faço indignação, cara. E é isso que você tem que ter na sua vida, indignação. Se você deixou o teu primeiro amor. Eu tenho certeza que nessa hora você está lembrando de quando você recém tinha se convertido a Jesus, de quando você tinha conhecido de fato o amor de Deus. Eu não estou falando de começar a ir para a igreja, eu estou falando de conhecer o Espírito Santo. E quando você conhece o Espírito Santo, não existe outro direcionamento para a sua vida senão se rasgar e se queimar e totalmente fundo na presença dele. Talvez você está nesse momento, eu creio que o Espírito Santo está ministrando no seu coração e você está lembrando de tudo que você viveu no começo, dos momentos que você talvez ia para o monte para orar, dos momentos que você colocava o mais simples louvor no seu MP3 e ficava escutando e adorando a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava sem tempo. Eu estava no primeiro amor, mas já estava começando a entrar naquela história de sem tempo. Daí eu falei, Deus, eu tenho 15 minutos para orar, senão eu vou ficar muito cansado, eu tenho que trabalhar. Daí Deus, tá bom. Peguei e botei uma música do Voz de Muitas Águas. 15 minutos a música, eu falei, Deus, eu vou orar durante essa música, eu boto ele no fone de ouvido e eu vou orar. Mano, eu não consegui ficar 15 minutos. Eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei muito tempo adorando a Deus, pulando, sozinho no meu quarto, meu irmão dormindo do outro lado ali. Lá em casa tem uma parede e a janela é aberta do quarto do meu irmão pro meu quarto. E ele dormindo ali, eu pulando na presença de Deus e a agitação de Jesus. Cara, isso é o primeiro amor, velho. Se você nunca experimentou isso que a gente está falando de primeiro amor, pede para o Espírito Santo te batizar, te encher, porque daí você vai conhecer esse primeiro amor e, cara, é uma parada que sempre vai lembrar. E para você que já viveu esse primeiro amor, tem uma palavra para você. Apocalipse 2:4. Contra ti eu tenho apenas uma coisa: que vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor da igreja de Éfeso foi tão punk que eles conseguiram abalar os poderes econômicos de uma cidade velha. Se a gente tiver o primeiro amor, a gente vai se transformar. A gente vai transformar essa cidade, transformar esse bairro. Ai meu Deus, que utópico isso, que impossível de alcançar. Experimenta viver intensamente o primeiro amor de volta, para tu ver se não vai botar uma ousadia do céu na tua vida e tu vai querer transformar todo mundo. Mas pensa comigo, se o
você está lembrando de tudo que você viveu no começo, eu não sei se você viveu muitas coisas, ou se viveu poucas, ou se nem viveu, mas se o Espírito Santo está te fazendo recordar de algumas coisas, a palavra que não quer calar nessa noite é: vocês deixaram o velho, amor. Não existe outra palavra senão essa. Vocês deixaram o primeiro amor. Mas sabe o que é mais louco, cara? Se quiser já apagar as luzes. Sabe o que é mais louco? É que Deus ele não estava se agradando com o que Éfeso estava fazendo. Só que Deus ele não chegou e falou para Éfeso: ó, vocês fizeram isso, acabou para vocês, não quero mais saber de vocês. Sabe o que Deus falou? Ele avisou: Éfeso, ó, vocês estão fazendo isso, eu desejo do mais íntimo do meu coração que vocês voltem. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que ele não quer pegar e te dar um chute na bunda e te mandar embora. Ele te avisa. E se nessa hora ele está te avisando, o que você deixou, é porque ele quer que você mude. Ele está te avisando porque ele te ama. A gente vai cantar uma canção, eu queria que vocês colocassem de pé.